Então a gente dá início a mais uma edição de Nos Ombros Gigantes, hoje com a palestra da professora Ethel Menezes Rocha, sobre as meditações metafísicas de Descartes. Eu vou apresentá-la rapidamente. A professora Ethel possui graduação em Filosofia pela PUC do Rio, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado pela Boston University, onde defendeu a tese The Concept of Consciousness in Descartes, Wittgenstein and Habermas. Fez pesquisa pós-doutoral na University of California, em Los Angeles, na University of Toronto e na Yale University. É professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e bolsista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, nível 1C. Ela possui uma vasta publicação, sobretudo sobre a filosofia cartesiana, nos quais eu vou destacar o livro A Indiferença de Deus e o Mundo dos Humanos, segundo Descartes, publicado em 2016 pela Cotter Editorial. E os artigos Observações sobre a Dúvida Cartesiana, que está presente no Que Nos Faz Pensar, de 2010, e Infinitude da Vontade nos Homens e um Deus, segundo Descartes, que está na Revista Analítica de 2012. Então agora eu passo a palavra à professora Ethel, que vai proferir a conferência de hoje. Boa noite. Então, eu queria agradecer a todos a presença, agradecer em especial a Marina e o Gabriel pela organização. Está dando para ouvir? Porque minha voz é meio... Tá? Então, eu vou tentar falar sentado, não é o meu feitio. Eu não consigo ficar quieta, mas eu vou tentar. E essa coisa aqui do meu lado, mas tudo bem, que eu também vou tentar. E eu vou falar o seguinte, eu vou falar um pouco sobre uma tese cartesiana que não aparece em nenhum livro publicado de Descartes, mas que perpassa a vida intelectual de Descartes toda, desde o início até a morte, desde 1630 até 1649, Descartes defende essa tese, que é a tese da livre criação das verdades eternas. A minha ideia é que, se a gente leva a sério essa tese, a gente considera essa tese como sendo uma tese importante para Descartes, e a princípio porque ela perpassa a correspondência de Descartes durante toda a sua vida intelectual. Essa tese aparece não só na correspondência, mas nas respostas às objeções que foram feitas a Descartes no século XVII, pelos contemporâneos dele, e numa entrevista que Descartes dá a Bourdieu. Então, assim, ela perpassa o tempo inteiro e a minha ideia é que, se você leva a sério essa tese, a leitura que você tem do projeto cartesiano tem que ser, no mínimo, revista e, no limite, reformulada. A gente, em geral, entende o projeto cartesiano como sendo um projeto de garantir o conhecimento dos homens a partir das ideias claras e distintas, que Deus teria, no projeto cartesiano, essa função de garantir o conhecimento absoluto a partir da razão, a partir das ideias claras e distintas que são produzidas pela razão pura. E, portanto, Descartes seria uma resposta aos céticos, tentando garantir o conhecimento dos homens a partir de Deus, que garantiria as ideias claras e distintas, a verdade das ideias claras e distintas. A tese que eu defendo é que, a partir dessa tese cartesiana da livre criação das verdades eternas, fica claro que para Descartes há um abismo entre o que Deus cria e o que os homens podem conhecer. E se há esse abismo, é preciso repensar o projeto cartesiano na medida em que, se Descartes admite que há um abismo entre o mundo criado e a possibilidade de conhecimento pela substância finita ou pelos homens, isso significaria que o papel de Deus nas meditações metafísicas, o papel de Deus no sistema cartesiano como um todo, não é o de garantir a verdade das ideias claras e distintas. Na verdade, eu tenho uma outra tese, que o papel de Deus é garantir a verdade de certos conhecimentos que têm origem nos sentidos, mas não é isso que eu vou falar hoje aqui. Eu só vou falar da tese da livre criação das verdades eternas, porque é essa tese que dá margem a essa leitura, essa leitura alternativa do projeto cartesiano, que não é o de garantir as ideias claras, a verdade das ideias claras e distintas, mas sim garantir a verdade de certas ideias oriundas dos sentidos, como aparece na sexta meditação, que não é o que eu vou falar. Então,
essa tese da livre criação das verdades eternas, como eu disse, não aparece em nenhum livro, aparece só nas cartas e nas respostas às objeções e nessa entrevista que ele dá ao Pullman. E ela tem, assim, a princípio, o que é inovador dessa tese com relação aos escolásticos é que Descartes defende que as verdades eternas, que são as essências e são os princípios lógicos, sobretudo o princípio da não contradição, a matemática, todas essas verdades são criadas livremente por Deus. A inovação de Descartes é o fato de que ele introduz esse livremente, tá? Que para os escolásticos as essências, as verdades eternas sejam criadas por Deus, tudo bem, realmente é isso que acontece. Para os escolásticos, Deus cria as verdades eternas e todo o resto, como em Descartes. Só que em Descartes, ele introduz esse livremente. E o que a gente tem que entender é o que significa você introduzir nessa tese da criação das verdades eternas o livremente de Deus. Então, diferentemente da tese escolástica, para Descartes, Deus não é o princípio da racionalidade. Deus cria o princípio da racionalidade. Então, no caso dos escolásticos, e toda uma tradição da história da filosofia, a criação de Deus é uma criação que segue os princípios da racionalidade, sobretudo o princípio da não contradição. Porque Deus é a plenitude desse princípio da racionalidade. Então, quando ele cria de acordo com esse princípio, porque ele é o próprio princípio. No caso de Descartes, não é. Quando ele diz que Deus cria livremente, a ideia é justamente que Deus não é determinado por coisa nenhuma, sobretudo não é determinado pelo princípio da racionalidade, que eu estou restringindo o princípio da racionalidade ao princípio da não contradição, já que todos os outros são derivados dele. Então, a ideia é, Descartes defende que Deus cria o princípio da não contradição e cria na mente finita como a estrutura dessa mente finita e como um limite dessa mente finita. Então, primeiro, eu queria chamar a atenção então para um texto de Descartes onde ele diz que Deus é criador das verdades eternas. Tá? Então, isso está nas citações, acho que na 1 e na 2, que vocês têm aí. Então, na 1 eu leio e eu cito: não há coisa alguma que não dependa de Deus. Isso se aplica não apenas a tudo que subsiste, isto é, ao mundo, né? Mas também a toda ordem, toda lei e toda razão para algo ser verdadeiro ou bom. Elas, as verdades eternas, só dependem de Deus que, como legislador supremo, as ordenou desde a eternidade. A 2 também chama atenção para o fato de que Deus é criador das essências. Ele diz, eu cito: vós me perguntais por qual gênero de causalidade Deus estabeleceu as verdades eternas. Eu vos respondo que é pelo mesmo gênero de causalidade que ele criou todas as coisas, isto é, a causa eficiente e total. Pois é certo que ele é o autor tanto da essência quanto da existência das criaturas. Ora, essas essências nada mais são que as verdades eternas, as quais eu não concebo emanar de Deus, como os raios do sol, mas sei que Deus é o autor de todas as coisas e que essas verdades são alguma coisa, e por conseguinte que Deus é o autor delas. Então, essas duas passagens é só para chamar a atenção de que, para Descartes, Deus, como na tradição, é o criador das verdades eternas e o criador de todas as coisas que subsistem. Com a diferença de que, para Descartes, Deus cria livremente. E é esse livremente, portanto, que aqui está expresso pelo fato de ele dizer as verdades não emanam de Deus, mas Deus é o autor delas. Então, isso como Descartes introduz essa ideia de que é livremente, mas ele diz mais claramente em outros textos que Deus cria livremente essas verdades eternas. Agora, eu queria chamar a atenção para alguns textos em que fica claro que o princípio da não contradição é uma dessas verdades eternas criadas por Deus. Então, agora, o ponto que eu queria, em primeiro lugar, defender é, segundo Descartes, o princípio da não contradição, que é o princípio da racionalidade, de modo geral, é criado. Ele é criado na mente finita, que é a nossa mente, e ele é criado como estrutura dessa mente, não é alguma coisa, não é um modo da mente, não é que você possa, às vezes, pensar segundo o princípio da não contradição, e às vezes tem um outro modo de pensar que é não segundo os princípios da contradição. Não é assim. A mente finita é criada de forma tal que a estrutura do pensamento é segundo o princípio da não contradição. Você não é capaz de pensar claro e distintamente nada que seja contraditório. É claro que você pode pensar no círculo quadrado, você pensa que está pensando que você pode falar sobre isso, mas na verdade você não sabe do que você está falando, segundo Descartes, porque é uma contradição e você não é capaz de compreender o que você está falando. Em todo caso, então, esse princípio da não contradição, ele aparece como criado, como uma dessas verdades eternas criadas, como criado na mente finita, como criado como uma estrutura da mente finita e, mais ainda, como criado como um limite dessa mente finita.
Tá? Então, o que torna essa mente finita e limitada é o fato de que ela é estruturada segundo o princípio da não contradição. Então, eu vou ler alguns textos onde fica claro isso. Então, o primeiro é que o princípio da não contradição é criado e é criado na mente. Está na citação 3. Essa proposição, a partir da qual a partir do nada vem, é considerada não como alguma coisa existente, nem tampouco como modo da coisa, mas como uma certa verdade eterna que tem sua sede em nossa mente. Então, primeiro, ela é uma verdade eterna, se é uma verdade eterna, ela é criada, e é criada na mente, na nossa mente. Desses gêneros são: é impossível que o mesmo seja e não seja ao mesmo tempo, princípio da não contradição. O que foi feito não pode não ter sido feito, aplicação do princípio da não contradição. Aquele que pensa enquanto pensa não pode não existir, aplicação do princípio da não contradição, e inúmeras outras. Tá? Então, isso, com essa citação fica claro duas coisas. Primeiro, o princípio da não contradição é uma verdade eterna. Isso é uma verdade eterna, foi criada por Deus, porque todas as verdades eternas foram criadas por Deus. E foram criadas na mente finita, e não como um modo da mente finita, não como uma maneira da mente finita pensar, mas como a estrutura dela. Tá? Então, isso para dizer que foi criado na mente. Além disso, eu queria passar agora rapidamente para a 13, depois eu volto para a 4, porque está fora de ordem. Na 13 é um texto onde Descartes afirma que o entendimento, isso eu tenho que explicar um pouco antes de ir para lá. Eu quero mostrar agora que esse princípio da não contradição é o que limita a mente finita. Tá? A mente finita, segundo Descartes, tem duas faculdades: a faculdade da vontade e a faculdade do entendimento. O entendimento é a faculdade que é responsável por produzir ideias. Tá? Ele não se compromete com nada, não duvida, não quer, não ama, não afirma. Ele simplesmente tem ideias, ele exibe ideias na mente. Então, ele é simplesmente o poder que a mente tem de pensar ideias, de representar. Então, Descartes vai dizer que esse poder que a mente tem é o que limita essa mente. Tá? A vontade é infinita, e por isso a liberdade humana é expressa por essa vontade que é livre, essa vontade que tem poder absoluto do sim e do não, é ela que torna o homem semelhante a Deus, não o entendimento. O entendimento é limitado. E ele é limitado por quê? Porque ele não tem todas as ideias e tem ideias obscuras e confusas. O que significa dizer que tem ideias obscuras e confusas e que não tem todas as ideias? Significa justamente que ele é limitado por essa estrutura que ele tem, que é de só poder pensar, claro, distintamente, ideias não contraditórias. Então, ou ele tem ideias obscuras e confusas, porque são essas que ele não consegue compreender perfeitamente, porque ele não consegue ter evidência delas, ou ele não tem todas as ideias que Deus tem. Então, isso aparece no 13, que é um trecho da quarta meditação, onde Descartes faz a distinção entre entendimento e vontade. Tá, gente? Eu cito: pois, por exemplo, se considera a faculdade de conceber, que é o entendimento, tá? Considera a faculdade de conceber que há em mim, acho que ela é de uma extensão muito pequena e grandemente limitada. E, ao mesmo tempo, me representa a ideia de uma outra faculdade muito mais ampla e mesmo infinita, que é a vontade, tá? E pelo simples fato de que me posso representar a sua ideia, conheço sem dificuldade que ela pertence a Deus. Da mesma maneira, se examina a memória ou a imaginação ou qualquer outro poder, não encontro nenhum que em Deus não seja imenso e infinito. Bem, esse é um trecho da quarta meditação, você não teria que fazer um trecho maior, mas a ideia que está presente na quarta meditação é essa, que a vontade é o que torna os homens semelhantes a Deus, na medida que ela é infinita, e o entendimento é o que limita a mente, essa faculdade da mente que é limitada, e é limitada porque não tem todas as ideias, porque tem ideias obscuras e confusas. E ela tem isso porque a mente só é capaz de ter algumas ideias claras distintas e muitas obscuras e confusas, e não ter todas as ideias porque ela é limitada pelo princípio da não contradição. Então, até aqui a gente teria essa ideia de que, do ponto de vista de Deus, as coisas podem coexistir. As coisas que para nós aparecem como contraditórias, para Deus não aparecem como contraditórias. Para Deus, elas podem coexistir perfeitamente. É uma limitação da mente do homem, da mente finita que compõe o homem, não poder pensar claramente as contradições, portanto, não aceitar como possível contradições. Isso fica claro também no texto de Descartes. Não, ainda não. Ainda no 4, é simplesmente para mostrar que o princípio da não contradição faz parte da estrutura da mente humana, tá? Isso é na citação 4.
Eu nem mesmo ousaria dizer que Deus não pode fazer uma montanha sem vale, ou que 1 mais 2 não seja 3. Eu apenas digo que Ele me dotou de uma mente, de tal modo que não posso conceber uma montanha sem vale, ou a soma de 1 mais 2 sem ser 3. E que essas coisas envolvem uma contradição em minha concepção. Tá? Então, esse é um dos textos que mostra que para Descartes, o que ele está dizendo é que Deus pode ter feito as contradições. É uma limitação minha, eu não poder compreender que Deus poderia fazer. E na citação 5, fica claro que ele está tentando dizer que, do ponto de vista de Deus, as coisas podem existir, as coisas contraditórias podem existir, do ponto de vista da mente humana, que é limitada, e, portanto, que tem ideias obscuras e confusas, que as contradições não podem existir. E aí, isso está na citação 5. Não há contradição nas coisas, mas apenas em nossas ideias. Pois são só as ideias que conjugamos de um tal modo que elas são inconsistentes umas com as outras. As coisas, ao contrário, não são inconsistentes umas com as outras, visto que todas podem existir. Logo, nenhuma coisa é inconsistente com outra. Com ideias, o oposto ocorre. Em nossas ideias, juntamos e unimos coisas separadas que, consideradas nelas mesmas, não são inconsistentes. Essa é a origem da contradição. Tá, isso é só para, de novo, ressaltar essa ideia de que, para Descartes, Deus, do ponto de vista de Deus, não há contradição. A contradição é do ponto de vista da mente finita, que, ao juntar certas ideias, junta obscuro confusamente e, portanto, aparece como impossível de existir, como contraditório, impossível de existir. Bem, então, até aqui, o que a gente teria é que Deus criou o princípio da não contradição, ou o princípio da racionalidade, na mente finita, mas nada impede que Deus pudesse ter criado um mundo também sujeito a esse princípio. Tudo bem que o princípio é criado na mente finita, mas ele poderia, do ponto de vista da eternidade, porque é onipotente, poderia seguir esse princípio da não contradição e fazer um mundo racional, isto é, um mundo com sentido, e que pudesse se adequar ao que os homens podem conhecer. Isso pareceria que podia ser assim. No entanto, quer dizer, do ponto de vista da onipotência de Deus, poderia ser assim. Nada impede que Deus siga o princípio só porque ele é criado. É criado e ele podia, na eternidade, criar e seguir. Mas, por outro lado, porque Deus é infinito, porque por causa de uma série de coisas que a gente sabe acerca de Deus, segundo Descartes, a partir da tese de que Deus é infinito, na verdade, Deus não pode seguir o princípio da não contradição na criação. Tá? Basicamente porque se Deus é infinito, ele tem uma série de consequências disso, mas se ele é infinito, no final das contas, ele não tem limite algum, ele não pode ter limite algum, e se ele não pode ter limite algum, ele não pode estar sujeito ao princípio da não contradição ao criar. Então aqui você tem várias teses conjugadas. Tá? A primeira é essa, que a gente pensa, claro e distintamente, o infinito. O infinito é aquilo que não se encontra limites quaisquer, em aspecto nenhum. Isso é o infinito para Descartes. O infinito para Descartes não é o que não tem fim, tá? Não é aquilo que é, isso ele chama de indefinido, o que a gente não percebe no fim. O infinito é aquilo que não tem qualquer limitação, portanto, ele vai dizer só Deus é o infinito. Tá? Então, você tem uma ideia clara e distinta do infinito, você tem uma ideia clara e distinta de que Deus é infinito, e você sabe que o que é infinito é aquilo que não tem limites quaisquer, significa que Deus não pode ter limites quaisquer. Assim como Deus não pode deixar de existir, ele também não pode estar submetido a nenhum limite. Se o princípio da não contradição é um limite, não é porque ele é criado, porque o fato dele ser criado, Deus, com a onipotência dele, poderia mesmo assim seguir o princípio da não contradição. O ponto não é porque ele é criado, o ponto é porque ele é uma limitação. Isso é uma limitação que Deus não pode ter, assim como ele não pode deixar de existir, porque deixar de existir é uma limitação. Então, isso aparece nos textos seguintes, que bom, então o que eu vou ler agora é que Deus é infinito, que a gente tem uma ideia clara e distinta de Deus, que Deus é infinito, portanto não tem qualquer limite, portanto não pode seguir o princípio da não contradição. Então isso está no... isso tudo era da estrutura da mente, eu vou pular, que eu já falei. Então agora é a citação 7. O infinito pode ser concebido na medida em que podemos claro e distintamente compreender que algo é de tal modo que nele não podemos encontrar nenhuma limitação. E nisso consiste em conceber claro e distintamente o infinito. Então, essa é a primeira coisa, a gente é capaz de ter uma ideia clara e distinta do infinito. Claro, isso tem um problema, o Descartes vai fazer uma distinção entre compreender e
conceber claro e distintamente, você consegue conceber claro e distintamente, mas não consegue compreender no sentido de abarcar todas as propriedades do infinito, porque você é finito. Mas você compreende, você consegue claro e distintamente o infinito, ainda que não compreenda todas as propriedades do infinito, porque você não tem grau de realidade suficiente para isso. Então, você concebe o infinito claro e distintamente. E além disso, na citação 8, consideraremos como indefinidas todas as coisas em que não podemos, de algum ponto de vista, encontrar um limite, para reservarmos o termo infinito somente para Deus, pois é só nele que, sob todos os aspectos, não apenas não reconhecemos limite algum, mas também entendemos positivamente que não há nenhum. Tá? Então, a princípio que você tem, então, é isso. Deus criou o princípio da não contradição na mente finita, como a estrutura da mente finita, como uma limitação dessa mente finita, aquilo que distingue o homem de Deus é o fato de que ele não tem todas as ideias claras e distintas, e o fato de que ele tem, portanto, ideias obscuras e confusas. Além disso, Deus é infinito, e por ser infinito não pode ter limitação nenhuma, nenhum aspecto. Isso significa que Deus não pode estar sujeito ao princípio da não contradição ao criar. Bem, além disso, a gente sabe outras coisas de Deus que vão explicar melhor essa tese da livre criação das verdades eternas. A gente sabe que Deus não é corpóreo, é pensamento puro, porque se fosse corpo seria divisível, e se é divisível significa que em algum momento ele não é alguma coisa, porque ele é dividível, e Deus não pode ter o não ser, porque ele é o que é absolutamente, porque ele é infinito. Se ele é infinito, ele é em ato, e ele não pode ser corpóreo, porque o corpóreo é divisível. Então Deus é pensamento puro, infinito. Então Deus é pensamento puro, infinito. O que significa dizer isso? Significa que ele pensa todas as coisas. Dizer que Deus pensa todas as coisas não pode significar que Deus pensa apenas o que está sujeito ao princípio da não contradição, porque isso seria aceitar que Deus tem um limite, o mesmo limite que nós temos. A gente só pode pensar claro e distintamente aquilo que é sujeito ao princípio da não contradição, que é essa nossa estrutura finita. Ora, Deus não tem nenhum limite, então ele não pode estar sujeito. Então Deus pensa tudo, pensa absolutamente todas as coisas, aquilo que a gente pode pensar e aquilo que a gente não pode pensar, aquilo que não parece concebível para a gente. Por exemplo, um círculo quadrado, digamos, tá? Ou qualquer coisa que seja contraditória, a gente não sabe pensar, não pensa claro e distintamente nenhuma coisa que seja contraditória. Isso por um lado. Esqueci de gravar uma coisa importantíssima. Ele é pensamento, todas as coisas. O que significa pensar todas as coisas? Então, por um lado, ele tem que pensar todas as coisas, significa aquilo que é lógico e aquilo que não é lógico, aquilo que segue o princípio da contradição e aquilo que não segue. E, além disso, pensar todas as coisas não pode significar que Deus pensa o que ele quer. Tá? Tipo, ele quer pensar só o que é segundo o princípio da não contradição, porque ele quer fazer um mundo que seja dócil à mente finita, então ele pensa o que ele quer, ele pensa só o que é dócil a essa mente finita. Não pode, porque Deus não tem... Em Deus não há essa diferença entre pensar, entre conceber e querer. Portanto, ele não tem essas duas faculdades, o entendimento da vontade, é tudo uma coisa só, porque Deus é uno, Deus não tem nenhuma divisão. Ter divisão justamente é ser finito. Então, se ele não tem divisão, ele não tem diferença nas faculdades. Então, tudo que Deus pensa é o que ele quer é o que ele pensa. Não há nenhuma prioridade de uma faculdade sobre a outra. Então, não há possibilidade de Deus pensar só o que ele quer, como se o que ele quer pudesse restringir algum pensamento de Deus, porque não pode ter uma prioridade. Então ele pensa todas as coisas, aquilo que é contraditório, aquilo que não é, ele pensa. Então, essa é uma das coisas. A outra coisa é que Deus é simples. E porque ele é simples, tudo que ele pensa, ele quer e ele cria. Tá? Então, agora Deus pensa todas as coisas, aquilo que é contraditório, aquilo que não é, ele quer, porque querer e pensar é a mesma coisa. E ele cria, porque querer pensar e criar é a mesma coisa. Então ele cria todas as coisas, isto é, aquilo que é contraditório e aquilo que não é contraditório. Mais ainda, depois eu vou ler as citações que comprovam esse absurdo que eu estou falando, mas está aqui. Mais ainda, além dele criar essas contradições, no momento em que ele pensa, como Deus não tem divisão, como Deus não tem modos, ele não pensa e o pensamento dele tem um conteúdo que é diferente dele. Não tem nada que seja... Não tem partes. Deus não tem partes. Não tem nada que seja um modo de Deus e Deus como sendo diferente dele. Deus é aquilo que ele pensa.
Tá? Então, se ele pensa todas as coisas, ele é todas as coisas. Ele é, ainda que eminentemente, a tese de Descartes é que Deus é todas as coisas eminentemente. Como, por exemplo, o corpo, ele é eminentemente o corpo, mas ele acabou de dizer que não é corpo. Porque não é corpo, porque se fosse corpo seria divisível, se fosse divisível seria finito. Mas ele é eminentemente. O que significa dizer que ele é eminentemente? Significa que ele tem o poder dele. Tá? Ele pode ser todas as coisas, só que esse pode é em ato. É claro que esse conceito de eminente é uma outra tese, tá? Qualquer dia eu venho aqui falar sobre ato. Mas é uma tese bastante problemática, mas bastante interessante, por outro lado. Descartes tenta se proteger dessa acusação de que se Deus é todas as coisas, então ele tem que ser atualmente. Não é nem atualmente e nem possivelmente, porque ele não pode ser impossivelmente, ele é eminentemente. Tá? Então, o que é eminentemente é um problema, mas em todo caso ele vê o problema e está tentando solucionar com esse conceito de ser eminentemente. Bom, então, a ideia então agora é a seguinte: o que Deus pensa é o que ele é. Tá? Ele pensa todas as coisas, então ele é todas as coisas. Quando ele pensa, ele quer, ele cria, e portanto ele cria as verdades eternas assim, pensando, ele quer e ele cria as verdades eternas, e cria como ele próprio, é a sua própria essência. E por isso Descartes defende a tese da autocausação de Deus. Tá? Nas respostas a Cateros e a Arnaud, não em nenhum livro também, mas na resposta a Cateros e a Arnaud, Descartes defende bravamente essa tese de que Deus é causa de si. E se a gente leva a sério essa tese das verdades eternas, a tese de Deus como sendo causa de si é absolutamente necessária, porque justamente quando ele cria as verdades eternas, ele está criando a si próprio. Então é a mesma coisa criar as verdades eternas e criar a si próprio, no caso de Deus. Né? Deus cria as verdades eternas ao criar sua própria essência e sua própria existência, que está envolvida na essência. Então, agora a gente tem que Deus cria as essências, cria as verdades eternas, cria contradições como verdades eternas e como Ele próprio, como sendo sua própria essência. Tá. Então, digamos que tudo aceito. Agora, além de criar as essências, Deus é criador de todas as coisas. Mas antes de passar para aí, então eu vou ler as passagens que confirmam isso que eu acabei de falar. Então, primeiro que Deus não é cor, na estação 9, no 9 de vocês, ele diz: porque ser divisível é uma imperfeição, é certo que Deus não é um corpo. Que Deus, então, é pura inteligência, está no 10. Que Deus é puro pensamento, está na 10. Deus é pura inteligência. Deus que é autor de todas, esse é o 11, e que Deus não tem modos, Deus que é autor de todas as coisas, é inteiramente perfeito e imutável. Portanto, não tem modos, não tem mudanças. Então, que a gente sabia já de antes, que a gente leu anteriormente, que Deus é infinito. Então, se ele é infinito, se ele é pura inteligência, é essa ideia de que ele pode pensar todas as coisas. E pensar todas as coisas não pode ser sujeito ao princípio da não contradição, porque a não contradição, o princípio da não contradição, é a estrutura de uma mente finita, que é aquilo que limita essa mente finita. Então, pensar todas as coisas significa pensar o que é contraditório, o que aparece para a gente como contraditório, e o que não aparece para a gente como contraditório. Agora que Deus é simples, vou pular para a estação 14, que Deus é simples, isto é, que tudo que ele é, tudo que ele pensa, ele quer, ele cria, aparece na 14, não como nós, por operações de certo modo distintas, mas de tal modo que por uma única e sempre a mesma e simplicíssima ação, Deus simultaneamente entende, quer e opera tudo. Tá? Então, isso é o que eu vinha dizendo. Deus, porque é simples, tudo que ele pensa, ele quer, ele cria como ele próprio, porque o pensamento não tem, porque Deus não tem modos. Então, pensar é o que ele é, o conteúdo do pensamento é o que ele é, e o que ele pensa, ele cria, então ele cria a sua própria essência. Isso está também confirmado, pelo menos claro, numa passagem de Descartes, que está na 15, que tudo que está em Deus não está na realidade separado de Deus ele mesmo. Ao contrário, é idêntico ao próprio Deus. Então, mais uma vez, embora possamos falar que os decretos poderiam ser separados de Deus, portanto, que as verdades eternas poderiam ser separadas de Deus, isso é apenas um modo de falar de nosso próprio pensamento. A distinção introduzida assim entre Deus e seus decretos é uma distinção mental, não real. Na realidade, os decretos não podem ser separados de Deus, ele não é anterior a eles, nem poderia existir sem eles.
Então tá, então até aqui a gente tem essa ideia de que Deus criou as verdades eternas como a sua própria essência, e essas verdades eternas envolvem o que aparece como contraditório para nós e o que não aparece como contraditório para nós. Agora, deixa eu ver a próxima passo desse pois é, não, então, uma das consequências é essa, que Deus é causa de si, né, porque ele é causa ele causa as essências, e ao causar as essências causa a si próprio. E a outra consequência é que em Deus, necessidade e liberdade não são incompatíveis. Tá? Por quê? Pelo que a gente viu, Deus não pensa o que ele quer, porque não tem diferença entre pensar e querer. Portanto, Deus pensa necessariamente em todas as coisas, né? Porque ele é pensamento infinito e ele não pode limitar esse pensamento, porque ele não pode ter limite nenhum, e porque a vontade não tem prioridade sobre o entendimento. Então, ele necessariamente pensa tudo. Então, Descartes tem que defender a tese de que em Deus, necessidade não é incompatível com liberdade, porque Deus é o que há de mais livre. E se ele é o que há de mais livre, a necessidade dele tem que se harmonizar com a liberdade. Então, isso também aparece na citação 16 e na 17. Primeiro, ele vai dizer que a vontade de Deus é indiferente. A liberdade de Deus se expressa pela indiferença dele. Deus não tem interesse nenhum ao criar. Nada falta a Deus, portanto, ele não está interessado em nada. Ele simplesmente cria, e cria porque pensa. Então, é contraditório supor que a vontade de Deus não seja indiferente desde a eternidade com relação a tudo que é o caso ou será o caso. A suprema indiferença de Deus é a suprema indicação de sua onipotência. Exatamente porque ele não precisa de nada, ele pensa tudo, ele cria tudo. E agora a 17, a citação 17 é para enfatizar essa ideia de que em Deus necessidade e liberdade não são incompatíveis. Não devemos fazer uma separação entre a necessidade e a indiferença que se aplicam aos decretos divinos, embora suas ações sejam inteiramente indiferentes e, portanto, livres, porque não tem nenhuma coação, nenhuma determinação externa, são também inteiramente necessárias. Tá? Então, isso é só uma consequência da tese da criação das verdades eternas, que é Deus necessariamente cria. Deus necessariamente pensa tudo, porque ele é pensamento infinito, e porque ele pensa, ele quer, ele cria, necessariamente ele cria tudo como seu próprio pensamento, que é a sua própria essência, já que ele é só pensamento e não tem morte. Então, tem uma coisa que é necessária em Deus, que é pensar tudo isso, e o que Descartes está tentando mostrar é que em Deus essa necessidade não é incompatível com a liberdade, porque a liberdade de Deus é a liberdade não está determinada por nada, é a liberdade da indiferença, a liberdade de não ter nenhum interesse por coisa alguma, já que nada falta a Deus. Bom, então, tá, até aqui a gente tem essa tese da livre criação das verdades eternas, e por enquanto, o que não parece grave é Deus cria as essências contraditórias, e vai ver que no mundo ele não cria, vai ver que no mundo ele cria só o que é dócil à mente finita. Poderia ser isso. No entanto, Descartes diz o seguinte, primeiro, ele vai dizer, Deus é criador de todas as coisas subsistentes, inclusive dos pensamentos que nós temos, de tudo. Deus é criador de tudo, né? E a gente sabe que a mente finita tem um limite estrutural, que é esse limite da não contradição que a gente viu logo no início, porque é uma verdade eterna criada como limite da mente. E a gente não sabe que o mundo tenha limite. Estruturalmente o mundo não tem limite. O mundo é infinitamente divisível, para Descartes o mundo físico é infinitamente divisível, portanto, a princípio, estruturalmente ele não tem nenhum limite. Então, a princípio, é possível que no mundo atual, você tenha contradições, porque ele não é estruturalmente limitado por nada, mas a mente finita não seja capaz de compreender. Tá? Então, esse passo é só para dizer o seguinte, embora até agora a gente esteja falando apenas das verdades eternas, é possível que essas contradições que estão presentes nas verdades eternas, que estão presentes em Deus, é possível que algumas delas tenham sido criadas no mundo, ou todas. A gente nunca vai saber se foram todas ou se foram algumas, porque a gente não é capaz de perceber claro e distintamente nenhuma contradição existente. Então, primeiro vou ler essas passagens onde Descartes diz que Deus cria o mundo e os pensamentos. Tá? Na 18 ele diz, ao demonstrar a existência de Deus, demonstramos também que Deus criou todo o mundo, ou todas as coisas que existem e que são diferentes dele. Tá? Então Deus criou o mundo. E agora o do pensamento, a mente. Os pensamentos da mente. O menor de todos os pensamentos
não poderia entrar na mente de uma pessoa sem que Deus assim o quisesse e tivesse querido desde a eternidade. E a gente sabe que o que Deus quer é o que Ele queria, né? Então, tivesse criado. Deus é a causa universal de todas as coisas, de tal modo a ser a causa total de todas as coisas. Logo, nada pode ocorrer independentemente de sua vontade. Então isso ele cria o mundo e cria os pensamentos. A gente já viu que os pensamentos são limitados pelo princípio da não contradição. A mente finita é limitada pelo princípio da não contradição. Isso está no 20. Não é apenas que nosso entendimento alcança menos objetos do que o de Deus. Ao contrário, ele é extremamente imperfeito nele mesmo, sendo obscuro, misturado com ignorância, etc. Tá? Essa é a limitação estrutural da mente finita, nossa mente, né? Que ela só pode pensar segundo o princípio de não contradição, o resto aparece como obscuro e confuso, e muitas outras ideias que Deus tem, a mente finita não tem. E por outro lado, o mundo físico é capaz, é possível que o mundo físico tenha contradições, já que não há limites no mundo físico. Então isso está no 21. Me parece ser impossível provar, ou mesmo conceber, que há limites na matéria de que o mundo é composto. Não havendo então argumentos para provar, e nem mesmo tendo capacidade de conceber que o mundo tem limites, digo que é indefinido. Então, a princípio, a ideia é essa. É possível que o Deus, ao criar... Deus tem um único ato, tá? Ao criar as essências, ele cria as essências e, no mesmo ato, ele instancia algumas dessas essências, ou todas, no mundo físico, e algumas dessas essências na mente, de tal forma que ele só instancia na mente aquelas que são claras e distintas. As que são as obscuras e confusas, somos nós que formamos. A gente que junta ideia com ideia de modo obscuro e forma essas que seriam as contradições. Então, no mesmo ato, ele instancia algumas ou todas no mundo e instancia algumas na mente. E elas não são correspondentes, a gente não sabe se são. Então, esse é um primeiro passo para você desconfiar. É possível que Deus tenha criado muito mais no mundo do que aquilo que a mente finita pode compreender, claro, distintamente. Então isso está na mente, está na citação 22, ele diz: eles, os homens, consideram que seu lugar de moradia, a terra, é de suprema importância, que ela contém tudo que existe. Mas o que sabemos acerca do que Deus pode ter criado fora da terra, nas estrelas, etc.? Esse fora da terra, esse fora da terra eu estou interpretando como sendo fora do mundo do homem, tá? Porque está dizendo, eles consideram que o seu lugar de moradia é a terra. Então, fora do mundo dos humanos, fora do mundo do que os homens podem compreender, segundo os seus princípios limitadores, fora desse mundo da mente finita, o que a gente sabe acerca do que Deus pode ter criado? Talvez almas separadas dos corpos ou criaturas cujas naturezas nos escapam. E como sabemos que Deus não produziu um número infinito de tipos de criatura e assim, por assim dizer, espalhou o seu poder na criação de coisas. Tá, então isso é uma passagem que pelo menos chama atenção para o fato de que a gente pelo menos deve suspeitar que no projeto cartesiano é possível que Deus tenha criado um mundo que não é dócil, que é o que eu estou sempre dizendo, que não é... Por não ser sujeito, por Deus não estar sujeito ao princípio da não contradição na criação, esse mundo que Deus criou talvez não tenha sentido inteiramente, ou do ponto de vista absoluto, para a mente finita. A mente finita não pode compreender esse mundo que Deus criou, porque Deus criou a mente limitada por esse princípio da não contradição, e o mundo talvez não, porque como ele não é estruturalmente limitado, talvez tenha coisas que a própria razão desconhece. Bom, dito isso, depois dessa suspeita, agora eu queria chamar a atenção para o fato de que Descartes, de fato, nas meditações e nos princípios da filosofia, admite pelo menos 2 pares de contradição que Deus criou. Tá? E, portanto, Descartes admite que você tem um acesso obscuro e confuso a um par de contradição criado por Deus. O primeiro par de contradição é a união corpo e alma. Tá? Descartes, a união corpo e alma somos nós. Né? Para Descartes, o homem é uma mistura íntima do corpo com a alma, nem é por a alma, nem é por o corpo, ele é essa mistura íntima. No entanto, é uma mistura íntima de 2 substâncias realmente distintas e excludentes. Tá? O que está no corpo não está na alma, o que está na alma não está no corpo, é excludente nesse sentido. Não tem nenhum modo da alma que esteja no corpo e nenhum modo do corpo que esteja na alma. Ele se exclui. O que está num absolutamente não está no outro. Tem nada em comum.
E, no entanto, ele defende a tese de que há uma união, não é uma união de justaposição, não é que o corpo esteja justaposto a uma alma, ele está misturado, intimamente misturado. Não está no corpo, a alma não está no corpo como um piloto em seu navio. O que significa isso? Significa justamente que ele está misturado. Alguma coisa que se exclui, que é absolutamente distinto e se exclui, está misturado. O que é uma contradição, tá? Porque se ele se exclui, e se ele não, dizer que ele se exclui, que ele não tem nada em comum, significa justamente dizer que ele não pode se misturar, porque pode ter nada em comum. E, no entanto, ele defende a tese de que ele é excludente e, ao mesmo tempo, é unido. Você sabe, claro e distintamente, que essas duas substâncias são distintas, que se excluem, e você não sabe, claro e distintamente, mas nem por isso é menos verdade, você conhece que você é unido, que você tem um corpo unido a uma alma. Isso é um conhecimento do mesmo grau de conhecimento que é o conhecimento da distinção, porque é garantido por Deus. Não é a distinção que é garantida por Deus, isso é uma outra tese que um dia eu falo. Mas assim, não é, o papel de Deus não é garantir as ideias claras distintas, que é essa da distinção. As ideias claras distintas não são nunca nem postas em questão, porque não pode ser posta em questão. O que Deus garante são esses conhecimentos que são dados obscuro e confusamente pelos sentidos, que é o caso da união. Você sabe pelos sentidos que você é unido a um corpo, porque você sente sede, porque você sente fome, porque você sente dor. Então você sabe que você não está justaposto a um corpo, você sabe que está misturado. O que acontece no seu corpo acontece na sua alma. E isso é uma coisa que te é dado pelo corpo, te é dado pelos sentidos. Mas você tem um Deus que garante esse conhecimento. Ele é obscuro e confuso, mas Deus garante. Então, o que você tem aqui? Você tem um par contraditório que Deus criou, que somos nós. Não dá para negar que a gente existe. Tá? A gente está aqui, existe, e para o sistema cartesiano existe como uma união entre duas substâncias que não poderiam se unir ao julgar pelo princípio da não contradição. Não é possível compreender o que significa essa união de duas substâncias distintas, não é possível compreender pelo entendimento, não é possível compreender clara e distintamente. Isso Descartes diz para a rainha, para Elizabeth, que é a quem mais instiga Descartes a escrever As Paixões da Alma, porque justamente ela não consegue entender como é possível essa união. E aí ele diz, bom, não vai dar para compreender mesmo. Olha o que ele diz. A resposta dele, ela diz, bom, mas como é possível duas substâncias que são excludentes se unirem? Ele diz, não dá para entender. Pelo entendimento não dá para entender. Os filósofos entendem a distinção e quem não é filósofo, quem não está fazendo filosofia, não é quem não é filósofo, quem não está fazendo filosofia, sente a união. Compreender claro e distintamente a união não vai dar para compreender porque ela é contraditória. Então ele diz, não me parecendo que o espírito humano seja capaz de conceber bem distintamente e ao mesmo tempo a distinção entre o corpo e a alma e a sua união. Isto porque é necessário, para tanto, concebê-los como uma única coisa e conjuntamente concebê-los como duas, o que se contraria. Tá? Então aqui é claramente uma contradição que Descartes parece admitir que Deus cria. Tá? Deus cria, a gente tem um acesso obscuro e confuso, mas não tem um acesso claro e distinto, porque a clareza de distinção supõe a não contradição, então a gente não pode ter, porque isso é contraditório, mas você tem um acesso. Tem um outro par de contradição que no sistema cartesiano é aceito como tendo sido criado por Deus também. Por que eu estou chamando a atenção para esses pares contraditórios? Para dizer o seguinte, se era uma suspeita que Deus pode ter instanciado contradições nesse mundo, porque as contradições como essências ele criou todas, tá? Lá como ele próprio. Mas ele vai instanciando coisas no mundo e coisas na mente. Se é uma suspeita que ele pode ter criado essas contradições, agora está claro que pelo menos duas ele criou. O que significa que ele pode ter criado muitas outras, que a gente não tem acesso, ou porque não tem ainda, ou porque nunca vai ter, ou sei lá por quê. Mas a gente, por enquanto, tem acesso a essas duas. A união, o corpo e a alma é uma. A outra é o seguinte, Descartes tem essa tese de que o mundo, como a gente viu, tudo no mundo é criado por Deus, portanto, pré-determinado por Deus. Tá? O mundo é pré-determinado por Deus. Deus cria todas as coisas em todas as circunstâncias, em todos os momentos, inclusive os pensamentos, tudo criado por Deus. Por outro lado, esse mundo que é criado e pré-determinado por Deus inclui seres livres, que somos nós. Tá? A gente tem a ideia clara e distinta de que o mundo é pré-ordenado por Deus, e a gente tem a ideia clara e distinta de que a gente é livre. São duas ideias claras e distintas que, se você une, elas ficam contraditórias. Não é possível um mundo pré-ordenado, inteiramente pré-ordenado, onde criaturas sejam livres, onde criaturas
agem de acordo com a sua vontade e não com a pré-ordenação. De novo, Descartes parece admitir, mas é assim que Deus criou. Então eu vou ler primeiro as passagens onde Descartes mostram que a gente tem ideia clara e distinta da liberdade. Não, primeiro que o mundo é pré-ordenado, está na 24, citação 24. Todas as razões que provam que Deus existe e é a causa primeira e imutável de todos os efeitos que não dependem da vontade livre de Deus, da vontade livre dos homens, provam do mesmo modo, eu penso, que ele é também a causa de todos os efeitos que efetivamente dependem. Tá? Então, Deus é criador, tanto das coisas que não dependem da vontade de Deus, como dos homens, como daquelas que dependem da vontade dos homens. Então, parece que os homens não são livres. Tá? Deus é causador de tudo isso. Tanto do que depende da vontade dos homens, quanto do que depende. A filosofia é capaz de, por ela mesma, descobrir que o menor dos pensamentos, de novo, não poderia entrar na mente de uma pessoa sem que Deus assim o quisesse e tivesse querido desde a eternidade. Portanto, nenhuma vontade humana independe de Deus. Deus causou todas as vontades humanas, que aparentemente vai contra a tese de que Deus é livre, que o homem é livre. Tá? Se Deus é causador de todas as suas vontades, você, a princípio, não é livre. No entanto, você tem a ideia clara e distinta de que você é claro e distinto, portanto, você conhece que os homens são livres. Isso está na 25, na 26 e na 27. 25. É uma suma perfeição no homem que ele haja pela vontade, isto é, livremente, sendo assim de um certo modo peculiar o autor de suas ações e por elas merecendo louvor. Tá, agora ele vai dizer mais. Mas que haja liberdade em nossa vontade é a tal ponto manifesto que deve ser enumerado entre as primeiras e mais comuns noções que nos são inatas. Então, nós temos a ideia clara, distinta e inata de que a gente é livre. De novo, na 27. Somos de tal modo cônscios da liberdade e da indiferença que está em nós, que nada há que compreendemos de maneira mais evidente e perfeita. Então tá, então agora a gente tem essas duas ideias claras distintas. Uma, que o mundo é pré-ordenado por Deus em tudo, em absolutamente tudo, inclusive nas vontades humanas. E por outro lado, você tem que a vontade humana é livre e, portanto, a princípio não pré-ordenada por Deus. Então você tem de novo uma contradição. E Descartes parece, de fato, admitir que é uma contradição e que existe. Ele diz no 28, está nos princípios, podemos facilmente nos enredar a nós mesmos em grandes dificuldades se tentarmos conciliar essa pré-ordenação de Deus com a liberdade do nosso arbítrio e compreender simultaneamente uma e outra. De fato, a gente não pode compreender como é possível que um mundo pré-ordenado, compreender claro e distintamente, que o mundo pré-ordenado envolva ou inclua seres livres. Tá? Mas isso não é razão para dizer que Deus não criou, diz Descartes agora na passagem 29, seria absurdo, em razão de não compreendermos uma coisa que sabemos, a partir da sua natureza, que deve ser incompreensível para nós, porque são contraditórios, duvidar de outra que compreendemos intimamente e experimentamos em nós mesmos, que é a nossa liberdade. Bem, então, a tese principal que eu estou tentando expor aqui é que essa doutrina da livre criação das verdades eternas em Descartes abre um espaço para um abismo entre o mundo criado por Deus e o que os homens conhecem. Isso significaria que, eu não vou fazer isso aqui agora, mas assim, é isso, a consequência é essa, é que o projeto cartesiano deve ser revisitado de tal forma que fique claro que o papel de Deus o papel de Deus no sistema não é fundamentar o conhecimento absoluto a partir dessas ideias claras distintas, porque a mente finita não tem o conhecimento absoluto, já que há esse abismo entre aquilo que ela pode pensar claro e distintamente e o que pode existir no mundo. Então o papel de Deus deve ser outro. Quer dizer, duas coisas. Por um lado, no sistema cartesiano, o papel de Deus é outro, e eu acho que é possível mostrar que o papel de Deus não é garantir as ideias claras distintas, mas sim garantir algum conhecimento dado pelos sentidos, por exemplo, o conhecimento da união, o conhecimento da existência do mundo externo. Tudo isso é garantido por Deus e tudo isso tem origem nos sentidos. As ideias claras distintas, você tem um modo de interpretar mostrando que elas nunca foram colocadas em questão, porque colocar em questão as ideias claras distintas já é usar uma ideia clara distinta, portanto a razão finita não tem como pôr em questão a sua própria operação, a não ser já operando. Então nunca foram
são colocadas em questão, mas também nunca foram garantidas. Você não tem nenhuma garantia de que há um conhecimento absoluto. Isto é um conhecimento das coisas assim como Deus as criou no sistema cartesiano. Tá? O que você tem é a razão como sendo o melhor candidato para conhecimento. Ela é o melhor candidato porque você não tem razões para duvidar dela, você tem razões para duvidar dos sentidos, mas não tem razões para duvidar da razão, porque a razão, duvidando da razão, está ignorando a razão, então você não tem razão para duvidar dela. Então ela aparece como aquilo que tem melhor credencial para ser conhecimento, mas não é, garantidamente, uma fonte de conhecimento absoluto, porque não é possível um conhecimento absoluto a princípio. E não é possível porque a mente é limitada e o mundo, como não tem limites, é possível que tenha muito mais coisas do que essa mente limitada pode compreender. Isso significa que, por um lado, a razão não é garantida como fonte de conhecimento absoluto, mas, por outro lado, porque ela é aquilo que tem os melhores credenciais, porque não é duvidável, você não tem como duvidar da razão, ela é aquilo que cabe aos homens. Né? Portanto, Descartes, eu não estou dizendo que Descartes não é um racionalista, ele mantém essa tese de que é a razão que tem os melhores credenciais, só que agora ela não é mais garantida, não é mais garantia de conhecimento absoluto. Ela é simplesmente aquilo que tem melhores credenciais para os homens, porque para nós o que importa é o que a razão pode conhecer, ou o que os sentidos podem conhecer, garantidos por Deus, porque precisa de uma garantia, já que eles são duvidáveis. Então, que a razão seja aquilo que a gente tem, é o máximo que a gente tem, aparece também é o máximo que a gente tem, mas não é o conhecimento, não é fonte de conhecimento absoluto, aparece nessa passagem que eu botei aqui no número 30, que é: pois o que nos importa se talvez alguém fingir que mesmo aquilo de cuja verdade nos sentimos tão fortemente persuadidos parece falso aos olhos de Deus. Portanto, o que nos importa se isso que a razão nos dá como sendo verdadeiro possa ser falso do ponto de vista de Deus, porque Deus pode ter criado as contradições no mundo e a gente não percebe. O que importa isso? Então, pode parecer falso aos olhos de Deus ou dos anjos, e que, portanto, em termos absolutos é falso. Então, o que importa é que, então, a gente não tenha garantia que a razão seja um conhecimento absoluto? Por que devemos ficar inquietos com essa falsidade absoluta, e a falsidade do ponto de vista de Deus, se não cremos nela de modo algum e se dela não temos a menor suspeita? Pois pressupomos uma crença ou uma persuasão tão firme que não possa ser suprimida, a qual, por conseguinte, é em tudo o mesmo que uma perfeitíssima certeza. Isto é, embora a gente não tenha nenhuma garantia de um conhecimento absoluto, um conhecimento do mundo do ponto de vista de Deus, como a gente não tem acesso ao ponto de vista de Deus, o acesso que a gente tem é o ponto de vista humano, que é ou pela razão, que é inevitável, ou pelos sentidos, quando garantido por Deus.